Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai continuar hoje com a nossa aula sobre o Nordeste, lembrando que o terceiro bimestre é totalmente voltado para essa região, e hoje a gente vai falar sobre alguns fatores socioeconômicos nordestinos, mas a gente vai trabalhar também com a escala regional, né, do Nordeste, mas a gente vai trabalhar também com a escala nacional para a gente entender alguns conceitos da demografia, né? Então eu trouxe aqui alguns conceitos teóricos para a gente entender e para poder comparar, né, onde o Nordeste está situado dentro aí dos dados nacionais. A escala é importantíssima para a geografia, então qualquer estudo geográfico que a gente for fazer, a gente tem que definir primeiro qual é a escala que a gente está trabalhando. Nessa atividade, a gente vai trabalhar com a escala nacional, porque eu trouxe aqui dados, né, da nação, do nosso país, do Brasil, a escala regional, porque a gente vai falar da região nordestina, e um pouco da escala estadual, porque a gente vai falar, né, eu trouxe alguns dados dos estados nordestinos. Eu poderia também usar outras escalas, eu poderia querer estudar a escala mundial, então estudar o conjunto aí da população do planeta. Eu poderia utilizar uma escala local, por exemplo, a população do meu condomínio. Vamos supor que eu moro em um condomínio, tem 2 prédios, cada prédio tem cerca de 100 moradores, e eu quero fazer lá uma pesquisa para saber qual que é o perfil, né, do morador, qual que é a média ali das características dos moradores. Então, eu vou fazer um questionário online ou presencial e vou perguntar uma série de coisas. Eu quero saber a renda, eu quero saber a escolaridade, eu quero saber o tipo de imóvel, se é próprio, se é alugado, se é financiado, se é cedido para algum familiar. Eu quero saber também o número de dependentes que cada morador tem. Enfim, eu posso trabalhar com diversas escalas. Então, o que é a demografia? A demografia é a ciência que estuda a população humana. Então, eu quero saber as características, né, de uma dada população. Então, essa população pode ser mundial, pode ser a população brasileira, pode ser a população do estado de São Paulo, pode ser a população do município de Campo Limpo Paulista, pode ser a população lá do meu condomínio. Então, eu vou definir. Então, a demografia, ela não se interessa pelos dados individuais. Ela vai coletar os dados individuais, mas ela quer, né, o grande objetivo, né, o estudo da demografia, é fazer a análise, a coleta desses dados individuais, mas fazer a soma desses dados para fazer uma análise em conjunto. Então, sempre que eu estou falando em demografia, eu estou falando de um conjunto populacional de acordo com a minha escala. Tá? Então, nunca eu vou analisar um dado individualmente. Eu vou somar esses dados para fazer uma análise em conjunto. E aí, como que é feito, como que a gente conhece, né? Quem é aí a população brasileira? Quais são as características do brasileiro? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realiza a cada 10 anos, desde 1940, né, ele tenta manter essa frequência. Tem ano que acontece alguma coisa, né, que tem que adiar ou adiantar, mas ele tenta manter essa frequência de 10 anos. E ele realiza o censo. O que é o censo? O censo é quando eu faço um estudo da totalidade. Então, o censo brasileiro é sobre a totalidade dos brasileiros. Por quê? Porque, em teoria, né, o agente censitário vai passar em todas as residências, né, do Brasil. Às vezes, né, é de difícil acesso, às vezes eles fazem lá alguma média na rua, no bairro, mas eles tentam entrar no máximo de moradias possíveis para fazer depois juntar, né, todos esses dados, e aí a partir desses dados vão ser realizadas diversas pesquisas. Mas, né, eu quero que vocês lembrem, sempre que a gente fala de censo, a gente está falando da totalidade da população. Então, o agente censitário vai lá entrar na casa da chefe de família ou do chefe de família e fazer uma série de perguntas. Então, ele vai querer saber qual que é a idade, qual que é o sexo, qual que é a escolaridade, se tem filho, eles estão matriculados na escola, qual que é a idade dos filhos, os filhos têm alguma deficiência, na rua tem saneamento básico, tem acesso à internet, a gás, telefone, TV a cabo, você está trabalhando, é um trabalho formal, informal, você está desempregado há quanto tempo, está procurando serviço ou não, enfim, vai fazer uma série de questionamentos e depois, né, esses dados vão ser unidos e aí serão analisados esses dados, vão ser realizadas várias pesquisas, enfim, todo mundo tem acesso, né, a esses dados. Então, entrando lá no site do IBGE, a gente consegue ver por décadas, né? Então, a cada 10 anos, a gente consegue verificar quais são esses dados. E aí, por exemplo, eu quero saber
quais são o perfil econômico, sei lá, no Nordeste ou aqui do Sudeste. E aí eu pego lá apenas esse dado, não preciso pegar todos os dados, né? Eu pego apenas esse dado que me interessa para realizar o meu estudo, a minha pesquisa. Bem, o que nos interessa, né, para a aula de hoje desse censo, né, desses censos populacionais são feitos a cada 10 anos. É lógico que a gente não vai pegar todos os dados, né, dos censos, senão a gente precisaria aí de um mês, né, de aula falando sobre isso. Mas eu selecionei alguns aqui, né, que são mais importantes para a nossa aula. Então, a gente vai falar sobre o crescimento populacional. Então, nada mais é, né, do que a contagem, né, da população para saber se aumentou ou não. Né? Então, a grosso modo, é isso, né? O quanto cresceu, né, no caso brasileiro, quanto de um ano para cá ou de uma década para outra a população brasileira cresceu ou diminuiu, né? Pode ser que a população tenha diminuído também. E quais são, né, os grandes influenciadores aí do crescimento populacional? Como é que a gente calcula o crescimento populacional? A gente faz uma soma. A gente soma o saldo migratório, então essa migração pode ser positiva ou negativa. Então, se essa migração for positiva, é porque entrou mais gente no país do que saiu. Se ela for uma migração, né, negativa, então saiu mais pessoas do que entrou, né, no país. Então, eu vou pegar esse saldo e vou ver, né, quanto que entrou e quanto saiu do país. E vou somar com o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É a taxa de natalidade, né? Natalidade é quantos nasceram, né? Então, quantos brasileiros nasceram vivos esse ano. E vou subtrair, né? Vou tirar dessa taxa de natalidade quantos morreram. Então, por exemplo, nasceram aí, na minha cidade aqui, nasceu 100 pessoas e morreram 20. Então, o meu crescimento vegetativo é de 80. Eu faço 100 menos 20 e o crescimento vegetativo é 80. Então, eu coloquei aqui para vocês a fórmula que vocês vão utilizar, né? A fórmula matemática. Então, CV, crescimento vegetativo, é igual a TN, taxa de natalidade, menos a taxa de mortalidade. E a taxa de natalidade, atualmente, brasileira, né? Ela tem uma tendência a diminuir, né? Então, ela vem diminuindo ao longo das décadas. Por quê? Porque tem nascido menos pessoas, né? Então, as pessoas têm tido menos filhos, né? Então, as pessoas têm casado um pouco mais tarde, têm tido filhos um pouco mais tarde, né? Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, então a maternidade é adiada, né? De um modo geral. Maiores informações e uso de métodos anticoncepcionais, então, o uso da camisinha, do DIU, vasectomia, enfim, né, métodos aí para prevenir, né, para prevenir ou não ter mesmo filho. Tem mulheres e homens que não querem ter filhos, então tudo isso vai diminuindo. Então, a taxa de natalidade do Brasil tem acompanhado um pouco os países desenvolvidos. Então, a taxa de natalidade dos países desenvolvidos também tem diminuído, né, ao longo das décadas, e o Brasil também tem acompanhado esse ritmo. Então, a urbanização também, né? Então, na zona rural, né, as pessoas tinham mais filhos, porque cada filho a mais era um braço a mais para trabalhar. Já na zona urbana, né, um filho a mais, né, seria um gasto a mais, né? Então, as pessoas também levam isso em consideração, né? Acaba sendo mais caro ter um filho na zona urbana e na zona rural não, era um ganho a mais porque era mais uma pessoa para trabalhar. Casamentos tardios, né? Já falei, entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, as pessoas estão tendo menos filhos, então a tendência é essa taxa de natalidade diminuindo cada vez mais. E a taxa de mortalidade, né? Então, quantas pessoas morrem, né? Então, para se reduzir nessa mortalidade, as pessoas não morrem tanto, né? Pelo progresso da medicina. Então, as pessoas antes morriam muito porque a medicina era muito acerto e erro, né? Então, a ciência ali ainda não tinha o avanço que tem hoje. Então, as pessoas às vezes iam para o hospital e acabavam morrendo, porque, né, os médicos tinham que trabalhar com o conhecimento da época.
Então, com o avanço da medicina, né, proporcionou aí que as pessoas pudessem se curar, né, das doenças, fazer tratamento de doenças que antes não tinham uma cura ou um tratamento. Descoberta de vacinas, então hoje o bebezinho lá nasce, antes de nascer, na verdade, né, a mulher fica grávida, o pré-natal que ela vai fazer, a enfermeira e a médica já vê lá quais as vacinas que estão faltando, quais elas podem, é seguro, né, ela tomar na gravidez, e aí ela vai tomar todas as vacinas que está faltando para já ela ficar protegida e o bebezinho que vai nascer também. O bebezinho nasce, tem já o calendário ali de vacinação. Então, né, a gente sempre vê aí as campanhas, né, na TV, na internet, né, nos postos de saúde, as campanhas de vacinação, que é muito importante. Às vezes as crianças morriam simplesmente porque não tomaram a vacina, né? Então, hoje em dia, está muito mais tranquilo, né? Em cada posto aí de saúde, você pode colocar em dia suas vacinas, né? Independente aí de qualquer idade. Então, melhorias de condições higiênicas e sanitárias. Então, o saneamento básico, né? Foi importantíssimo, né? Então, ter ali um local, você faz as suas necessidades e ter um tratamento aí, uma coleta aí de esgoto, ter o tratamento da água, então melhora aí as condições e reduz a mortalidade. Maiores níveis de escolaridade, então, né, quanto mais a população estuda, né, passa a ter conhecimentos, mais ela possibilita, né, mais tem a possibilidade, né, de evitar mortes, às vezes por desconhecimento ali, né, de algum fator, ela pode morrer. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente pode evitar alguns perigos, por exemplo, soltar pipa perto da rede elétrica. Então, se eu tenho conhecimento, eu aprendi lá na escola que não pode, porque eu posso tomar um choque, então já, né, a mãe vai ensinar para o filho, então o filho aprendeu na escola, vai ensinar para o coleguinha, então esse tipo de coisa vai diminuindo, né, a taxa de mortalidade. A urbanização também, né, porque a urbanização leva também a um maior acesso, né, a serviços, principalmente a escola, né, o estudo ali está mais concentrado na área urbana, então esse conjunto de fatores vai diminuindo a taxa de mortalidade. Então eu trouxe aqui, né, a primeira tabela sobre a mortalidade, né, por região, né, então região norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, e aqui em verde está a natalidade, desculpa, primeiro a natalidade, depois a mortalidade, a taxa de natalidade por região e a totalidade nacional. Então, ó, aqui em verde nós temos a nacional, então a do Brasil. Em 2000, né, eu trouxe aqui 2 décadas, 2000 e 2010. Em 2000, a taxa de natalidade foi 21,2. E em 2010, 15,8. Então, ó, a taxa de natalidade. Aí, olhando aqui a segunda tabela, no Brasil, aqui em verde, a taxa de mortalidade, ou seja, quantos morreram, foi 6,4 em 2000 e 2010, 6,3. Então, o que eu tenho que fazer para achar o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo não é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, aqui na fórmula que eu dei? Então, para achar o crescimento vegetativo do Brasil em 2000, eu tenho que fazer 21,2 menos 6,4. E em 2010, eu tenho que fazer 15,8 menos 6,3. Então, é exatamente o que pede no primeiro exercício aqui. Ah, não, é no segundo exercício. Ó, já pulei aqui, mas tudo bem, a gente volta para o primeiro depois. Ó, observe as tabelas dadas, né, de taxas de natalidade e de mortalidade. Depois, faça o que se pede. Calcule qual foi o crescimento vegetativo nacional, ou seja, estou falando da escala nacional, estou falando do quê? Do Brasil. Ó, que eu deixei aqui em verde. E de cada região, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Depois preencha a tabela. Então, eu quero saber qual o crescimento vegetativo em 2000 e 2010. Então, é só eu voltar lá naquela tabela de cima, que eu tenho aqui os dados, ó. Primeira tabela, taxa de natalidade. Segunda tabela, taxa de mortalidade. É só usar aquela fórmula. Então, vou fazer uma conta de subtração simples, né? No ano de 2000, 21,2 menos 6,4. Eu coloco o resultado aqui, 2000. Depois eu vou fazer das demais e depois eu faço a mesma coisa para 2010. E aí eu tenho o crescimento vegetativo,
certo? Nacional e por região. Então, vocês vão, né, primeiro preencher aqui a tabela em 2000 e 2010 e falar. Em 2000, o Nordeste ficou na primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta. E em 2010 ficou na tal posição. E depois vocês vão responder a segunda pergunta. Supor o Brasil deu 18 e o Nordeste deu 40. Está próximo, né? Aí vocês falam, não, né? Tá muito, não está acompanhando, né? O Brasil cresceu muito mais do que o padrão nacional, né? Do que a média nacional. Ou então, tá próximo, né? O número está bem próximo. Então, o crescimento do Nordeste foi parecido com o crescimento da média do país todo. Bom, é isso que eu quero que vocês respondam. O primeiro aqui, vamos já que a gente já está aqui no exercício, observe o gráfico abaixo, que mostra o crescimento populacional brasileiro na zona rural e na zona urbana. Então, aqui eu estou falando de crescimento populacional, só que dividido entre a zona rural e a zona urbana. Eu quero saber o quanto cresceu, né, em cada zona, a cada 10 anos. Então, década, né? Década é o quê? A cada 10 anos, né? Década são 10 anos. Então, mostra desde 1950 até 2010. Então, ó, em 1950, 63,8% da população brasileira estava residindo na zona rural e 36,2% estava residindo na zona urbana. Ou seja, a maioria da população brasileira em 1950 estava na zona rural. Em 1960, 55,3% zona rural, 44,7% zona urbana. Ou seja, em 1960 ainda era maior a população brasileira na zona rural. Porém, já diminuiu bastante, né? Teve uma mudança aqui significativa, né? No período aí de 10 anos. Em 1970, olha o que acontece. 55,9% da população brasileira estava residindo na zona urbana e 44,1% na zona rural. Ou seja, em 1970, né, de 60 para 70, em 10 anos, inverteu. A população brasileira passou a ser mais urbana do que rural. Então, ó, em 1960, a maioria era rural. Em 1970, inverteu. A maioria passou a ser urbana. E de lá para cá, a população urbana foi aumentando, né? E a população rural foi cada vez mais diminuindo. Então, no último censo, né, brasileiro que a gente teve, em 2010, 84,4% da população brasileira estava na área urbana e 15,6% na zona rural. Tá? Então, assim, a gente tem que analisar. Quando a gente tem algum gráfico, uma tabela, qualquer dado, um mapa, né, que a gente tem aqui na atividade, a gente tem que analisar primeiro, né, individualmente aqui, então, entender, né, o que tá sendo apresentado aqui pra gente. Então esse gráfico é sobre o crescimento populacional. Quanto a população cresceu ou diminuiu, né? Qual que foi esse saldo aqui populacional, né? O crescimento populacional da população brasileira. Está dividido entre rural e urbano e está separado por décadas, né? Então tem dados aqui individuais, né, a cada 10 anos, e o conjunto está falando sobre o crescimento populacional. Então, agora que a gente entendeu esse gráfico, responda o que se pede. Em qual década a população brasileira passou a ter uma maior população rural menor do que a urbana, tá certo? Então, vocês vão analisar, foi em 1950, 1960, 70? Qual década? Aí vocês vão falar. Então, eu quero saber o quê? Qual década aí a população rural estava maior do que a urbana? Tá? Quais décadas aí? O B, o que mostra o crescimento populacional brasileiro entre as décadas de 1950 a 2010. Então, aí, no geral, o que mostra? O que aconteceu de 1950 até 2010? O que aconteceu com essa população? O que tem aumentado e o que tem diminuído? Então, o que aumentou, o que diminuiu aí? A população rural aumentou? A população rural diminuiu? De 1950 a 2010. Tá? Então, eu quero saber o que aconteceu aí entre esses anos. O que mostra esse gráfico? E no C, aí a C está anulada. Por quê? Porque eu esqueci de colocar a tabela da população do Nordeste. Eu dei para vocês apenas a população aqui, né, geral do Brasil,
e eu esqueci de pôr a população do Nordeste. Então, anulem a C, risca aí a C, não precisa fazer a C. Então, a 2, né, eu já falei. A 3. Quais 3 estados brasileiros que mais apresentaram taxas de analfabetismo em 2019? E em qual região ficavam esses estados? Então, eu tenho que continuar aqui, né? Vamos continuar então. Então, aqui, ó, eu dei taxa de natalidade e mortalidade, né? Vocês vão ter que usar aquela formulazinha para responder a 2. Então, tranquilo. A 1, vocês vão usar aquele próprio gráfico que eu dei, do crescimento populacional. E aí agora a gente vai falar, né, antes de entrar lá na questão do analfabetismo, antes a gente vai falar de expectativa de vida ou longevidade. O que é isso? É qual é a média, né, qual é a esperança de vida ao nascer. Então, no ano aí de 2020, todos os bebezinhos que nascerem em 2020 têm uma expectativa de vida. Qual é essa expectativa de vida? A esperança é que eles vivam até os 84 anos, até os 70 anos, até os 100 anos. Então, cada país vai ter aí uma expectativa de vida, e aí depende, né, de vários fatores. Em geral, os países desenvolvidos possuem uma maior expectativa de vida, porque tem uma qualidade de vida maior, né, tem uma renda maior, então proporciona aí, né, o acesso à informação, acesso à medicina, então uma série de fatores que é uma alimentação melhor, né, então uma série de fatores que vai proporcionar um aumento nessa expectativa de vida. Então, né, o tempo médio que uma população espera viver de acordo com diversas condições. Então, ó, taxa de criminalidade. Se a taxa de criminalidade for alta em um município, em um estado, em um país, então a expectativa de vida vai ser um pouco menor. Violência, se for um país muito violento, se for uma cidade muito violenta, a expectativa de vida diminui. Acidentes, as condições econômicas. Se as condições econômicas desse país for melhor, então a expectativa de vida vai ser maior, senão vai ser menor. A alimentação, quanto mais eu alimento de forma, né, mais saudável, a probabilidade é que eu viva mais e com mais qualidade. Escolaridade, né, em geral, quem tem mais escolaridade consegue ter acesso, né, à informação e a fatores econômicos maiores, então a expectativa de vida vai aumentar também. Acesso à saúde, então pré-natal, vacinas, acesso a hospitais, né, medicina, tratamentos, enfim. Então, a expectativa de vida é o tempo médio que uma população espera viver. E escolaridade, né? Então, é outro fator aí socioeconômico. O que é escolaridade, né? Então, qual que é o nível da população? Então, se aquela população, a média, né, tem mais analfabetos ou tem mais com pessoas com nível superior, conclui o ensino médio ou não, qual que é a escolaridade? Até quando a pessoa estudou? A pessoa nunca estudou na vida. A pessoa estudou até o ensino fundamental 1. A pessoa estudou até o ensino fundamental 2. A pessoa concluiu o ensino médio. A pessoa começou uma graduação, começou uma pós-graduação. Enfim, vai ser avaliado aí qual o nível de escolaridade. E aí eu trouxe aqui a taxa de analfabetismo. Arrumem aqui, ó. Analfabetismo, tá? Foi um erro aqui de digitação. No Nordeste, em 2010, por estado. Então, eu tenho aqui a taxa do Brasil. Então, a taxa de 15 anos ou mais, tá? Então, foi pesquisada a população que tinha 15 anos ou mais para saber quais eram os alfabetizados e quais não eram. Então, no Brasil, em 2010, 9% da população era analfabeta. Aí, aqui tem para o estado. Então, por exemplo, Maranhão, essa taxa era de 20,44%. Então, o que significa isso? Em 2010, no estado do Maranhão, 20,44% desse estado, né, com a população de 15 anos ou mais, era analfabeta. Então, comparando aqui com a taxa nacional, é muito grande, né? É um pouco mais que o dobro. Muito alto, né? Muito mais elevado. Em Piauí também. Ó, qual que é a taxa mais elevada aqui? Em Alagoas. Alagoas, ó, dentre os estados nordestinos, foi o estado, em 2010, com maior taxa de analfabetismo. Então, 23,64% da população de Alagoas era analfabeta. E o menor aqui, né, é o Rio Grande do Norte. 17,82, mas ainda uma taxa bem alta, né, comparando aí com a média nacional.
E temos aqui o mapa do analfabetismo no Brasil, que é o que vocês vão utilizar para responder lá a questão 3. Então, nós temos aqui, né, separado aqui por cores, né, a proporção de analfabetos. Então, aqui os mais claros, né, são os que têm menos taxa de analfabetismo. E vai subindo aí a escala, né, de azul. O azul mais escuro é os estados que têm o maior índice de analfabetismo. Então, ó, tá vendo? Esse azul mais escuro, esses estados são os que têm maiores índices de analfabetos. E os mais clarinhos aqui, ó, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui o Distrito Federal, são os locais que têm as menores taxas de analfabetismo. E o azul claro aqui, depois esse azul um pouco mais escuro, depois esse aqui, né, vai fazendo aí a escala, né, vai aumentando a escala de azul. Então, vamos voltar lá. O que está pedindo aí na 3? Quais 3 estados brasileiros que mais apresentaram taxas de analfabetismo em 2019? Então, volta lá no mapa. Esse mapa aqui é de 2009. Ó. Eu pus 2019, gente. É 2009. Vocês corrijam aqui. Ó. Esse mapa é de 2009, tá? Então, quais os 3 estados que mais possuem taxas de analfabetismo? Então, vejam aí quais são os estados que mais tem aqui o azul mais escuro e respondam aqui no 3. E depois, vocês vão responder quais são esses 3 estados e qual região ficam esses estados. Esses estados são o quê? Estados do Centro-Oeste, estados do Sul, estados do Norte, do Nordeste, do Sudeste? Responda aí a região. E no 4, né, finalizando aqui, né, os últimos dados, quais os estados nordestinos com os menores índices de desenvolvimento humano em 2017? E qual o estado brasileiro que apresentou nessa mesma data o menor índice? Então, vamos lá. Quais os estados nordestinos com os menores índices? Então, sobe lá o mapa que eu dei, ó. Então, ó, IDH, né? O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. E o que é o IDH-M, né? Esse M aqui que foi adicionado, né, foi modificado aí essa metodologia, utiliza alguns indicadores nacionais. Então, para tentar trazer, né, esse índice de desenvolvimento humano, para tentar trazer essa comparação aí de um modo que abarque as condições nacionais. Então, é um modo de contextualizar, né, trazer a nossa realidade nacional para esse índice, né, porque esse índice aqui é global, né, então é feito aqui, calculado pela ONU, e aí o Brasil tem usado essa metodologia aqui, que usam 3 aspectos a mais, né, que levam em consideração o nosso contexto, né, a nossa realidade brasileira. Então, esse mapa aqui, né, mostra, separado pelos estados, o IDH-M. Então, a pergunta lá é sobre os estados nordestinos. Quais os estados nordestinos com os menores índices de IDH-M? Então, vamos lá, ó. Em 2017, né, esse mapa é de 2017. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, os estados que fazem parte do Nordeste, ó, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, essa aqui é a região nordestina. Quais são, ó, eu tenho que ver aqui a legenda, né, sempre, quais são os 3 estados nordestinos com o menor índice? Então, ó, o vermelho é muito baixo. Tem algum estado aqui, né, no Brasil todo, com IDH muito baixo? Não. Tem algum baixo? Não. Tem algum médio? Tem. Então, qual é médio? Ó, tem o Pará, aqui da região norte, tem o Maranhão, do Nordeste, o Piauí e o Alagoas. Alto, tem algum? Tem vários. E muito alto, São Paulo, Santa Catarina e o Distrito Federal. Certo? Então, ó, quais são aqui, ó, no Nordeste, eu quero só saber do Nordeste, quais são os 3 estados brasileiros com os menores índices? Né, já falei aí, então tá fácil. E qual o estado brasileiro que apresentou nessa mesma data o menor índice? Então, agora eu quero saber qual que teve o menor índice. Então, desses aqui que eu falei, né, que tem aqui o médio, né, que são os mais baixos aqui do país, qual é o pior estado, né, que teve aí
pior índice. Aí é só eu ver aqui para esse número, ó, 0,698, 0,687, então vê aí qual que é o menor e responde qual que é o estado. Bom? E aí depois aqui a correção da atividade, ó, o professor André mandou aqui, do último exercício. Então é só fazer aqui a correção no caderno. Essa semana vai ser uma semana de revisão, então utilizem essa semana para colocar as atividades em dia, né, para quem está aí com a atividade atrasada e para tirar as dúvidas. Tá bom? A gente vai ter aula no Zoom também, para a gente fazer junto, tirar as dúvidas, e qualquer coisa é só me mandar no privado. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Um beijão para todo mundo.